esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito medo. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Amém. Hoje a liturgia nos traz o Evangelho da Transfiguração, a passagem onde Jesus se transfigura, onde aparece Moisés e Elias. E os 3 evangelhos trazem esta mesma passagem com poucas diferenças. E ela é um marco, porque antes dessa passagem, Jesus ele cura, Jesus ele ensina muito. Depois dessa passagem, depois que Jesus se transfigura, ele começa a ir para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém para ali se cumprir a palavra de Deus. Ali ele será entregue, será morto e ressuscitará. Antes Jesus ensinava, antes Jesus curava, agora ele começa a caminhar para Jerusalém. O importante é que ele caminha para ir para Jerusalém. E Lucas coloca próprio que Jesus foi para o monte para rezar. Foi para o monte para se encontrar com Deus, com o Pai. Foi para o monte para ter aquela intimidade com o Pai. Jesus é o nosso modelo de oração. Se não sabemos como rezar, devemos imitá-lo, retirar-nos a sós para nos encontrar com o Pai, para escutar do Pai aquilo que devemos fazer. Jesus ia para entender o que ele deveria fazer, para seguir próprio os caminhos que Deus queria que ele seguisse. E nesta ocasião estavam
os discípulos, Pedro, João e Tiago, que começaram a adormecer. Enquanto Jesus se transfigurava, que apareceu na sua glória com Moisés e Elias, eles começaram a se acordar. E meio sonolento, Pedro compreende que está vendo a glória de Deus. E quando ele vê que Moisés e Elias está já se afastando, ele começa a falar, começa a dizer: ficamos aqui, fazemos 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias e uma para ti. Nós não precisamos, eu, João e Tiago, não precisa de tenda, mas ficamos aqui, está tão bom, está tão agradável. E na realidade, o que Pedro está fazendo? Está querendo que Jesus não desça da montanha, que fique lá, que Jesus não vá por aquele caminho que vai até Jerusalém, onde se cumprirá toda a vontade de Deus, onde ele será entregue, onde ele será morto. Ele não quer que Jesus seja morto. Então vamos ficar aqui, está tão bom, está tão agradável, vamos ficar na sua glória, na sua glória. E eis que aparece uma voz que diz: este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Quer dizer, nós somos chamados a escutar a Cristo não só quando ele fala as coisas boas, não só quando ele ensina coisas importantes, mas também quando ensina coisas difíceis, quando aquilo que ele fala não é tão agradável. E não devemos, aliás, os discípulos não devem impedir Jesus de percorrer o seu caminho, de ir até Jerusalém. Não devem impedir Jesus, não devem segurar Jesus, devem escutar a Jesus, devem ir atrás de Jesus, devem segui-lo. Mesmo se o Evangelho nos faz algum corte, devemos seguir Jesus. Mesmo que o Evangelho nos pareça duro, somos chamados a escutar Jesus, a seguir Jesus. Jesus até o fim. E não podemos deixar de escutar o Senhor. Não podemos. Na primeira leitura, nós vemos que Abraão, ele está meio desolado, meio triste, porque ele deixou a terra de seus pais e foi atrás da promessa de Deus. E ele está desolado porque não tem filhos. E eis que Deus, o que ele faz? Primeiro pede, conduz ele para fora, tira ele daquela situação, daquele momento em que ele está angustiado, tira ele daquele momento em que ele está na escuridão, coloca ele para fora, sai dos seus problemas, sai dos seus pensamentos, se coloque fora e olhe as estrelas do céu. Olhe e conte as estrelas do céu, se for capaz. A tua descendência será mais numerosa. Eis que Deus dá a sua palavra para Abraão. E Abraão perguntou: Senhor, como poderei saber que vou possuir também a terra? Como vou poder saber que a palavra de Deus
vai se realizar? Como eu vou ter certeza daquilo que Deus falou e daquilo que Ele vai realizar na nossa vida? Eis que naquele tempo não se tinha assinatura. Então, naquele tempo se partiam os animais no meio e aqueles que faziam um acordo passavam no meio dos animais, como para dizer: se acaso eu não for fiel, que aconteça comigo o mesmo que aconteceu com esses animais, quer dizer, seja partido ao meio. Mas Abraão não passa no meio dos animais. É o próprio Deus que passa no meio dos animais. É o próprio Deus que dá a sua garantia de que vai se realizar esta palavra, vai se cumprir esta profecia. É o próprio Deus que nos dá a garantia de que tudo o que Ele disse no Evangelho se realizará, que nenhuma palavra será tirada do Evangelho. É Ele que nos dá a garantia, é Ele que nos conduz, é Ele que nos transforma, é Ele que garante, é Ele que nos sustenta. Então, confiamos no Senhor. Abraão não tinha mais o que fazer. Aliás, diante disso, ele colocou toda a sua confiança, toda a sua esperança no Senhor Deus, e viu se cumprir aquilo que Deus prometeu. O que Deus prometeu se realizou. E também nós devemos ver a realização das promessas de Deus, porque o Senhor é nossa luz e salvação. O Senhor é a nossa esperança. Nós, diz a segunda leitura, não vivemos mais para este mundo. A nossa esperança é a Jerusalém celeste. A nossa promessa é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que é a nossa promessa. E Ele nos espera, nos aguarda, já está no nosso meio, já está conosco. Está preparando aquela morada. Mas a nossa vida, a nossa esperança é no céu. Somos cidadãos do céu. E lá aguardamos o nosso Salvador. Ele é a promessa de Deus. É Ele que nós vamos receber. Ele que nos deu a salvação e nos dará a salvação. Por isso, irmãos, não caminhemos nessa vida buscando as recompensas deste mundo, buscando as iguarias deste mundo, buscando as ilusões deste mundo, porque nós somos cidadãos dos céus, caminhamos para Deus. Aqui não veremos tanto a glória de Deus, não veremos tanto a glória de Deus. Jesus levou Pedro, Tiago e João para que eles pudessem ver que é para lá, para essa glória que ele está caminhando. Mas ele vai passar pela cruz, vai passar pela morte, vai passar pela ressurreição, e lá nos esperará. Então, irmãos, somos cidadãos do céu. Devemos colocar em prática e obedecer esses mandamentos do Senhor, ouvir o apelo do Senhor, ouvir a voz do Senhor, porque é ela que nos conduz. Não podemos ficar sempre colocando obstáculos ao caminho do Senhor, segurando o Senhor para que ele não vá para Jerusalém como fizeram os apóstolos.
devemos aceitar a palavra de Deus. Não somos nós que devemos ensinar a Deus. Nós devemos entender o que Deus quer, o que Deus deseja. E para isso devemos aprender a rezar como Cristo rezou, nos retirar, ficar em silêncio, colocar o nosso coração no coração de Deus e escutar a voz dele, para assim compreendermos todos os dias, cada momento, qual passo nós devemos dar, qual atitude nós devemos tomar. Que o Senhor nos ajude a caminharmos sempre para Cristo, que nos ajude a não desanimarmos diante das dificuldades, que não nos façam também nos apegar às ilusões deste mundo, mas que nós possamos saber seguir a Cristo